Glória a Deus. Salmo de número 34. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és adorado aqui neste lugar. Amém? Diz assim o Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Agradecer ao Senhor comigo, e juntos exaltaremos o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Glória ao Senhor, agradecendo, louvando, exaltando o seu nome dele. Pai, estamos em tua presença, Deus, mais uma vez. Queremos te louvar, Senhor. Queremos exaltar o teu grande e santo nome, Pai. Muito obrigada por esta oportunidade, Deus, em que podemos estar aqui para aprender sobre ti, Pai, para receber a tua palavra, Deus, para louvar o seu santo nome. Que o Senhor faça-se presente em nosso meio, Deus, pois tu és o motivo, Deus, da nossa adoração, pois tu és o motivo, Deus, de nós estarmos aqui. Ó Senhor, que o Senhor faça morar em nossos corações, Deus, que o nosso louvor te alegre, Senhor. Em nome de Jesus, esteja conosco, não nos deixe só. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, pois somos pecadores, Senhor, mas o Senhor é um Deus perdoador, o Senhor está conosco. Ó Pai, que a tua presença seja grandiosa aqui neste lugar, que nós possamos te sentir, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Aleluia. Vamos louvar ao nome do Senhor, seja engrandecido o teu nome. Senhor.
nome, Senhor. Aleluia. Seja aqui, Senhor, para fluir em nossas vidas como um rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
Bíblia é a palavra de Deus? Você crê nisso? Olha, pelo amém, eu acho que você deve estar em dúvida ainda. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê nisso? Amém. Amém, graças a Deus. E sempre vai ser, porque os céus vão passar, a terra vai passar, mas a palavra de Deus jamais há de passar, porque ela é eterna, ela permanece para sempre. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no primeiro livro, no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2, por favor. Depois que você encontrar o capítulo 2 de Gênesis, vou pedir para que você abra o verso de número 18. Uma passagem bem conhecida, mas só para nós darmos introdução àquilo que vai ser ministrado nessa noite. Gênesis capítulo 2, verso de número 18 da palavra de Deus. Aqui está escrito assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, as trouxe a Adão, para esse ver como chamaria. E tudo que Adão chamou, toda alma vivente, isso foi o seu nome. Agora o versículo 21, pula para o versículo 21, por favor. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e esse adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. Até aqui, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Não sei como é que você se encontra, o que você passa, o que você pensa, o que você acha, o que você imagina, mas eu conheço um Deus que sabe todas as coisas, e nós estamos aqui na presença dele nessa noite. Ele disse: onde duas ou três pessoas, onde duas ou mais pessoas estivessem reunidas em nome dele, ele estaria presente. E muito mais que isso, nós podemos sentir a presença desse Deus que é poderoso em nossas vidas e também nesse lugar. Amém, amado? Então feche, querido, os seus olhos, mas com a tua boca aberta. Você tem toda a liberdade para falar com esse Deus maravilhoso, esse Deus criador, esse Deus que é soberano, Deus de toda a criação, esse Deus que nos fez com o propósito de abençoar as nossas vidas. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do teu Filho amado, nós estamos aqui, Deus, te louvando, Deus, glorificando o teu santo nome, Pai, na tua presença, Deus, com os nossos corações voltados para ti, com as nossas vidas, Deus, voltadas para o Senhor, sabendo que tu és a nossa recompensa, sabendo que tu és a nossa herança, o nosso bem maior, o nosso bem supremo. Pai Santo, nós apresentamos, Pai Santo, nossas vidas, nosso coração, Pai, encurvado diante do Senhor, querendo mais do Senhor, querendo mais do Senhor em nossas vidas. Nós abrimos, Senhor, nosso coração, rasgamos nosso coração para ti, Deus, porque nós sabemos que no Senhor nós podemos confiar, no Senhor nós podemos depositar a nossa confiança, no Senhor nós podemos crer que o Senhor vai nos ouvir para nos ajudar, para estender a tua mão poderosa para cada um de nós. É por isso que o Senhor deixou a tua palavra para nos orientar a respeito da vida eterna, sim, mas também a respeito da vida que nós precisávamos viver nesse mundo, e nós precisamos e nós dependemos, Deus, dessa palavra, nós dependemos desse alimento. Assim, Deus, como nós sempre oramos, como nós sempre buscamos do sustento do Senhor, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós precisamos, Deus, a nossa alma anseia por esse alimento, a nossa alma anseia, Deus, por essa palavra, a palavra, Deus, maravilhosa, poderosa, que dá vida a cada um, Deus, que se aproxima de ti,
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, eu te louvo e te agradeço. Amém, Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amado? Pode se sentar. Em nome de Jesus. Louvando e bendizendo ao nome do Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Amado, essa noite nós iremos tratar a respeito de relacionamento conjugal. Eu acredito que até os irmãos que talvez não vieram hoje, talvez porque estejam bem demais. Né? Eu estou bem demais hoje, eu nem vou na igreja. O pensamento talvez poderia ser eu também. Estou bem demais, então hoje eu vou buscar Deus em ação de graças. Mas nós muitas vezes não concordamos, mas respeitamos o pensamento de cada um. Mas enfim, quando nós falamos a respeito, amado, de relacionamento conjugal, é interessante, sabe uma coisa? Que em todos os lugares onde nós vamos existem regras. E regra no trabalho, puxa, você vai no supermercado, tem uma regra. Você passa lá, tem os produtos na prateleira, você escolhe qual você pega. É claro que aqueles que eles querem que você compre, eles põem no lugar mais privilegiado, isso aí faz parte, né? E aqueles que pagam até mesmo por aquilo, têm seus produtos em lugar de destaque, sem uma marca que todo mundo já conhece, pelo menos a maioria das pessoas já conhece. Mas enfim, depois que você pega seu produto, você vai ao caixa, você não pode passar direto pelo corredor, mas você vai ao caixa, a regra você vai pagar. Seja cartão, cheque, seja dinheiro, qualquer coisa, mas você vai ter que pagar pelo produto que você comprou. Então, os tickets, né? Mas, em todos os lugares existem regras. E olha só, deixa eu pôr um parênteses aqui. Algo assim interessante, e uma das dificuldades que se encontra quando se chega na casa de Deus é essa. Né? A pessoa esquece que a casa de Deus tem regras. A patrulhar é a igreja, mas saber que tem regras. Olha para o Novo Testamento, leia o livro de Números e Levítico. Você vai se assustar com tantas regras. Deus põe, né? Os levitas, os sacerdotes, até mesmo para as pessoas que vão adorar ao nome do Senhor. Mas enfim, para que nós sejamos abençoados, seja onde for, nós precisamos cumprir algumas regras. E regras não da terra, mas regras principalmente aquelas que são dadas por Deus. É claro, eu falo não da terra porque muitas regras aqui no mundo em que nós vivemos, elas batem de frente com a palavra. E elas acabam confrontando a palavra, e quando acontece isso, nós precisamos deixar as regras do homem de lado e ver o que Deus fala a respeito desse assunto. Então prevalece para nós, para os cristãos, aquilo que vem de Deus. Amém, amado? Então, falando a respeito das regras da vida conjugal, para nós termos uma vida abençoada, é interessante, nós sabemos que o casamento, o relacionamento conjugal é algo assim, é uma espécie de compromisso a dois, né? A dois, não a três. Tem gente que pensa que é a três, porque tem a terceira pessoa. É assim que, no mundo espiritual, né? Eu e minha esposa e a presença de Deus. Aí sim, o cordão de três dobras, o Senhor tem que estar no meio. Mas humanamente falando, não pode existir nada entre nós para que não haja barreira, até mesmo entre nós e Deus. Então, mas para isso, né, existem algumas regras para que nós venhamos a sustentar tudo isso. Por quê, irmãos? Daqui a pouco eu vou falar para você a respeito de algumas estatísticas que foram levantadas há um tempo atrás. Algo assim bem interessante, que parece ser algo proveitoso, mas a gente percebe que não tem muita coisa de proveitosa. Mas para que isso venha a ser abençoado, para que o relacionamento venha a ser abençoado, essas regras, elas vêm exigir alguma coisa. Por exemplo, elas chamam a cada um de nós para o compromisso e para a disposição. Compromisso e disposição. E compreender o nosso cônjuge, a pessoa que está do nosso lado. Você percebeu que às vezes nem no namoro há um entendimento assim? Você percebeu isso? Você percebe isso? Ou será que só eu, quando estava namorando, não entendi muito bem com a minha namorada, porque hoje é minha esposa? É assim, né? Nós falamos a respeito disso um tempo atrás, a respeito do que se espera, vamos dizer assim, um namoro. Namoro naquela época, né?
pode falar assim, olha, irmão, acho que a única pessoa que não teve namorada foi Adão, assim que se casou. Porque antes de casar você não namora, tá? Só não, porque Deus já deu uma mulher, não precisa nem namorar, né? E sogra namorou, não foi criança, coisa assim. Então Adão tem umas exceções. Mas quando nós chegamos nessa fase, essa época de namoro, o que acontece conosco? Nós fazemos aquela chamada, no meu tempo a gente chamava de fazer uma média, né? A gente queria impressionar a pessoa. Então a gente sempre mostrava que a gente era, às vezes, aquilo que a gente nem era. Essa pessoa fica impressionada com a gente, não, a gente não era cristão, não, a pessoa é assim, a pessoa faz isso, a pessoa trabalha em tal lugar, aquela coisa toda. Porque nós sempre temos algo dentro de nós, amor. Se nós não impressionarmos a pessoa quando nós estamos vivendo no primeiro amor, depois, esquece. Se nós não impactarmos logo ali no começo, sabe quando nós entregamos a nossa vida para Jesus? Você quer estar na igreja em todos os cultos, manhã da bênção, tarde da bênção, noite da bênção, madrugada da bênção, na vigília, você quer estar em todos os cultos? Isso é o primeiro amor. Se nem no primeiro amor a pessoa não busca dessa forma, nessa natureza, depois, como é que Deus diria assim, olha, volta para o primeiro amor? Mas o primeiro amor a pessoa já nem buscar. Então Deus nem tem o que falar para a pessoa, olha, volta, chorando que vai voltar. Porque o primeiro amor, você tem essa impressão de a pessoa fazer ali algo a mais do que aquilo que é natural. A pessoa normalmente ela faz. Então, o compromisso é a disposição em compreender a pessoa. Isso, querido, muitas vezes nos dá forças, né, para nós caminharmos. E isso também é quando nós estamos dispostos a fortalecer as pessoas em momentos difíceis da vida. Vocês lembram, acho que eu comentei a respeito da minha esposa, vocês se lembram? Porque a gente pensa assim, pastor, não passa por luta, não passa por luta global o tempo todo. Mas, graças a Deus, Deus tem colocado a pessoa disposta a abençoar, disposta a ajudar. Esses dias eu levantei de madrugada, olhei lá na cama, né? E a gente não tem quarto, né? Tem quarto para quatro. Então, às vezes, a gente sempre sabia que está dormindo na sala. Mas, normalmente, aí eu sala me chama de colchão. Aí, olha só. Aí eu cheguei, eu olhei assim, falei, fui na cama, né? Estava na Paula e eu e o Paulinho no colchão na sala. Olhei na sala, no quarto, estava minha filha só olhando. Falei, Jesus, será que eu sou tão ruim assim que minha esposa foi o quê? Será que a vida está tão estranha que ela subiu e fica assim, não está com energia no coração? Uma coisa assim, sabe? Não, de momento, isso eu também não quero, eu vou ter que ajudar ela. E fui, cacei na casa ali, eu percebi, eu estava orando. Falei, graças a Deus. Eu voltei sem interferir nela, não fui pro meu canto, né? Sem interferir, sem atrapalhar aquilo que ela estava assim no momento dela. Mas eu falei, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então a gente é sustentado muitas vezes, você percebe, por quem muitas vezes a gente menos imagina. Às vezes está sustentando, né? A gente em oração, sustentando, buscando, intercedendo para que Deus possa abençoar a nossa vida, para que nós venhamos a permanecer de pé. E é por isso que a palavra do Senhor diz que a mulher sábia edifica a casa, porque ela busca, ela fortalece, ela está sempre disposta, sabe, a abençoar, a fortalecer. Então, essa ajuda mútua, né, ela deve existir. Então, a respeito da pesquisa, até tempo atrás no jornal do SBT, houve uma reportagem de uma demonstração, né, ou uma pesquisa do IBGE, ele mostrava o número de matrimônios, o número de casamentos no Brasil. Isso tinha subido por volta de 10% na época, porque essa pesquisa ela foi feita, né? E foi dito também que as pessoas, na época que foi feita essa pesquisa, elas resolviam se casar a partir dos 30 anos. 30 anos já devia um bom tempo. Não sou garotão, mas também não sou, né, velho, na verdade, já aprendi alguma coisa, então vou me casar. Então, nessa pesquisa, nesse censo do IBGE, foi levantado, né, foi tido isso como resposta dessa pesquisa toda. E algo interessante que aconteceu, né, parece ser isso, positivo, né, existe um lado positivo, vamos chamar assim, puxa, 30 anos eu me casar, né, aproximadamente. Então, e foi dito também, foi relatado também, que por isso, no Brasil, aproximadamente havia 700 mil casamentos no ano.
no Brasil, né? Foi feita essa pesquisa, 700 mil casamentos no ano, só no Brasil. Você vê que coisa. E muitos podem dizer assim, não, isso é positivo. O fato negativo é que mesmo havendo um aumento no número de casamentos, a média da sua duração, e aí é que vem um problema maior, a média da duração do casamento, ela varia um pouco do estado. Por exemplo, no Rio de Janeiro, dura em média 11 anos. No estado de São Paulo, a média pela pesquisa, por volta de 7 anos. Minas Gerais, 6 anos. Os mineiros largam mais rápido. Então, essa foi uma espécie de pesquisa que foi feita, mas no fim da reportagem, isso que me chamou a atenção, o repórter, ela usou uma expressão, eu não sei se ela é infeliz na vida que ela leva, eu não sei se ela é infeliz, mas, ou se ela simplesmente disse assim na inocência, ou já com intenção, uma palavra tendenciosa, mas o que ela disse é, que seja eterno enquanto dure. Diferente do que diz a Bíblia, né? O Senhor diz que tem que durar até que a morte separe. Mas ela diz assim, que seja eterno enquanto dure. Ou seja, o que nós vamos fazer, ou o que se poderia fazer para mudar, né, essa estatística, eu falo assim na vida do cristão, porque o mundo já está interligado, o mundo adota os princípios do mundo lá fora, isso passa um costume, a cultura da vida do brasileiro, aquilo que ele ouve como notícia, é algo assim interessante. O que pode mudar na vida do cristão, ou o que o cristão pode fazer para ser diferente, para fugir dessa estatística, o que o cristão ele pode fazer para que isso mude, para que isso não faça parte da vida dele. Uma estatística de 11 anos, puxa, já faz 10, hein? Significa que pela estatística, mais um ano só, a pessoa já começa a trazer isso para a sua mente, começa a trazer isso, porque muitas notícias, irmãos, elas são tendenciosas, elas induzem a pessoa a algumas coisas que eles querem que aconteça, para ferir os princípios de Deus, lá fora, para ferir os princípios do próprio Deus. Então, quando eles falam assim, é de 11 anos, vai chegando o camarada e fala assim, bom, não aguento mais, já pelo menos já estou na metade. Vai passando o tempo e já vai sabendo, 11 anos vai chegando. Qualquer coisa, 11 anos dela, tem uma média. Mas não deu mais, eu estou na média, 11 anos. É isso que o pessoal está procurando por aí, pode ver. Olha nas pesquisas. A intenção, infelizmente, é essa. As adversidades vêm, as lutas vêm, a pessoa ela acaba não resistindo. Por quê? Porque ela fala, estou dentro da estatística, estou dentro daquilo que o povo está dizendo aí fora. Mas quando Deus ele criou o homem, quando Deus criou o homem, ele viu que o homem não estava bem só. O homem precisava de alguém para estar do lado dele. Interessante que quando Deus ele foi fazer o homem, ele não simplesmente, Deus fez o homem do pó da terra. Deus poderia, se quisesse criar algo assim mais fino, né, poderia pegar um pozinho mais purificado e criar a mulher, colocar do lado dele, mas não. Olha só que interessante. Deus fez a mulher do homem. Então a mulher saiu do homem. Não foi criado com outra coisa. Então você percebe que é um para o outro. Né? É um para o outro. Deus poderia fazer a mulher de qualquer do que Deus quisesse. Ou Deus poderia dizer assim, que haja a mulher. Então, que vem existir a mulher. Deus é simples, para ele é diferente. Mas ele fez questão de tirar do homem e criar a mulher, para que eles sempre estivessem um do lado do outro. Tirar não do pé, né, para que o homem não pisasse nela, e da cabeça, para que o homem não dominasse ela, mas tirou do lado, para que o homem sempre estivesse do lado da mulher. Então tem homem, os homens têm uma falta de um negocinho aqui do lado, né? Os homens têm uma falta, que é aquilo que Deus cercou, aquilo que Deus cortou, a cirurgia que Deus fez, que na verdade se completa na mulher, que é o plano e o propósito de Deus. Então, querido, quando Deus ele criou o homem, ele viu tudo isso, né? E a vontade dele, o prazer dele, o privilégio do homem foi Deus ver nele uma necessidade. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho necessidade de... Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Ninguém é obrigado a casar, claro. Não é obrigado. Alguns, a Bíblia diz a respeito dos eunucos, né? De uns que
que se casaram até mesmo na época para viver suas vidas separadas, servindo a reis. Enfim, Deus separou alguns até mesmo, como o profeta Jeremias, que nós estamos vendo a respeito disso na terça-feira. Deus disse para ele: você não vai casar, não vai se casar, eu vou te usar e você vai ficar solteiro. Alguns propósitos específicos, isso pertence a Deus, não a nós. Mas a questão é, olhando para o homem, olhando para o ser natural, para aquilo que Deus tem para fazer na vida do homem, Deus criou o homem, formou e colocou alguém para completar o homem. Eu conheço um pastor, ele já até pregou aqui nesse lugar, pastor Domingos, tempo atrás, bem no começo da igreja. Ele e a esposa dele formavam assim, juntavam os dois, formavam um ministério. Interessante. Eles pastoreavam a igreja lá no Jardim Santa Bárbara, Montreal, ainda divisa, né? E é interessante que a esposa dele, fomos na igreja dele lá várias vezes, onde ele pastoreava. E é interessante que quando a esposa faleceu, passou pouco tempo, ele não conseguiu segurar, não conseguiu sustentar. Eu fui conversar com ele fechou as portas, ele não aguentou, ele disse assim para mim: a minha esposa era metade do meu ministério, é metade. Então as coisas que eu contava eram para a minha esposa, era meu braço direito. Ele ficou desorientado, é como se tivesse tirado o chão dele, ele acabou, né? Dessa forma. Olha só que interessante, a comunhão faz isso. Você percebe que em casal de velhos, pessoas que vivem muito tempo juntos, é assim. Meu avô e minha avó, mesmo que foi assim, meu pai e minha mãe também aconteceu bem próximos. Quando eles vivem muito tempo juntos, quando um morre, passa a falecer, não vai muitos anos, o outro acaba morrendo também. Olha só que interessante, curioso, né? Coincidência ou não, não creio nisso. Mas olha só, em 5 anos, dentro da minha casa, aqui no lugar onde nós morávamos, porque aqui dessa cortina para trás era a minha casa, virou um salão, mas enfim, era a minha casa onde nós morávamos. Mas morava eu, meu pai, minha mãe, meu avô e minha avó, porque só eu era solteiro. Mas em 4 anos, não, já era casado mesmo, né? Em 5 anos, morreram 4 dentro de casa, 5 anos. Fevereiro, o pessoal já estava com medo de fevereiro, daí pulou para abril, e passou mais um ano sem ninguém, depois passou um ano, morreu mais um. Só estava até assustado, quem é que vai nessa vez? Quem é o próximo? Então, mas olha só que interessante, porque o vô e a avó, o pai e a mãe, então aquele sentimento de perda, e aí a pessoa ela começa a sentir necessidade, começa a sentir falta da outra pessoa. Por quê? Porque Deus fez alguém querido, idôneo, né? E algo assim interessante que Deus na verdade não criou, quando às vezes a pessoa religiosa, sempre o pastor Cláudio Duarte usa muito o lado irônico, vamos dizer assim, né? Mas é interessante que quando nós olhamos para isso, nós vemos que Deus não criou um problema, Deus não falou para o homem: vou fazer um problema para você. Na verdade, Deus criou uma mulher idônea para o homem, alguém que se identificasse com o homem, que suprisse a necessidade do homem, alguém que pudesse suprir. Deus não criou, Deus não colocou, por exemplo, a pedra nos sapatos, no linguajar claro, simples e básico, né? Deus não colocou uma pedrinha no sapato e disse assim para o homem: agora se vira, vê o que você pode fazer. Na verdade, não foi isso que aconteceu, mas Deus entrou para abençoar a vida do homem. E é por isso que quando o homem olhou para a criação de Deus, o homem não recusou, o homem não reprovou. Não podia falar assim: puxa Deus, você não coisa melhor para fazer para mim, não? O homem disse isso. O homem viu que era bom, com Eva, joia, bom, boa criação. E ele já começou a fazer umas poesias ali para elas: osso do meu osso, carne da minha carne, enfim. Mas você percebe que o homem aprovou. Mas lá na frente, quando os problemas começaram a vir, porque Deus criou o homem e a mulher para que eles vivessem juntos, unidos, e quando o pecado entrou, eles estavam separados, e essa é a questão. Quando nós não obedecemos os princípios que Deus tem estabelecido, algumas coisas começam a acontecer e nós semeamos isso, e quando nós semeamos, infelizmente, nós vamos ter que colher, nós somos obrigados a colher exatamente aquilo que nós plantamos. E quando quando Eva foi tentada pela serpente, que estava ali, Satanás incorporado nela, Adão não estava próximo. Adão não estava, você percebe que Adão estava dentro, porque depois que ela comeu, aí que ela foi levada para Adão.
Mas algo assim interessante que eu estava uma pesquisa e outra, né? Estava fazendo umas pesquisinhas também hoje à tarde. E essa coisa, né? Que a mulher fala mais que o homem. Você acredita nisso? Que a mulher fala mais que o homem? Porque tem gente que não acredita muito nessas coisas. Isso é coisa. Segundo a pesquisa, a mulher fala em média de 20 mil palavras, enquanto o homem 7, 8 mil palavras por dia. Você pode pensar assim, mas isso é coisa, é mito isso aí. Pode parecer. Mas chega uma rodinha para você ver como está o negócio. Chega uma rodinha de monte de mulheres assim, sabe? Não conta, mas você vai ver assim que o comentário é tudo mais caloroso, assim, aquela comunhão, aquelas coisas assim que tem que ser faladas. E algo assim bem interessante, amado, algo muito interessante, que Deus criou o homem muito antes da mulher. E é interessante que serpente já existia na época. Já existia na época. Satanás já havia caído. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se você quiser saber onde Satanás havia caído, vem na terça-feira a gente conversa sobre o assunto. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Deus criou o homem muito antes da mulher. Mas só que o homem nunca conversou com a mulher, com a serpente. Ele foi criado bem antes da serpente já existia. Já querendo tentar, mas quem é que foi conversar com a serpente? A mulher foi bater um papinho com a serpente, que é a vizinha serpente. Né? E conversar com ela, acabou sendo enganado pela serpente. E infelizmente tudo isso aconteceu, né, no mundo. E até hoje nós passamos por isso, né? Passamos por lutas, passamos por tribulações, porque na verdade a própria terra foi amaldiçoada. Toda a terra foi amaldiçoada, e por isso que é interessante que todos aqueles que nascem, deixa eu colocar um parênteses aqui, todos aqueles que nascem por esse motivo, pela terra ter sido amaldiçoada, todas as pessoas que nascem, elas têm que vir até Jesus, para que elas não sejam lançadas fora. Olha só que interessante. Por quê? Porque nós vivemos, quando a pessoa nasce, ela passa a nascer não debaixo da bênção, mas debaixo de uma maldição que foi conquistada lá no Jardim do Éden. Então a pessoa ela só sai debaixo dessa maldição quando ela entrega a vida para Jesus, vive a vida com Deus, e aí ela recebe a salvação, que é dom de Deus, que é um presente de Deus para ela, que veio por intermédio da fé, porque ela crê no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Olha só que interessante. Então, por causa disso, o mundo inteiro é amaldiçoado, isso o mundo todo. Todas as pessoas do mundo quiserem sair debaixo dessa maldição, tem que vir até Jesus, tem que, se tiver a oportunidade, descer as águas do batismo e viver uma vida em santidade com Deus, para não se perder, para não serem lançadas fora com o mundo. Mas enfim, amado, quando Deus disse assim para o homem, quando Deus fala assim para o homem, deixa teu pai e a tua mãe, o homem vai deixar o pai e a mãe, e ele vai constituir uma família ali com a mulher. Só uma questão. Hoje mesmo à tarde nós estávamos conversando sobre isso, sobre parente, sobre família. Parente é uma coisa, família passa a ser assim, um grau, vamos chamar assim de número 2. Por exemplo, tem pessoas que têm dificuldade em entender isso, mas olha só, antes de eu me casar, minha família, meus pais, os irmãos que estão aqui, família, estamos todos em família, mas quando eu me caso, eles passam a ser meus parentes, minha família, eu, minha esposa e meus filhos passam a ser meus parentes, eu não sou mais minha família. Pode pensar assim, pastor, isso aí é balela, conversa. Deixa eu falar uma coisa para você. Você se lembra quando Abraão, Deus teve um chamado para ele? Deus falou assim para ele: Abraão, você sai da tua casa, sai do meio da tua parentela. Deus falou para ele: você sai do meio da tua família? Não. Por quê? Porque o pai de Abraão estava lá, a mãe de Abraão estava lá, o pai de Abraão se chamava Terá, era um fabricante de ídolos, era idólatra, mas estava lá. Deus poderia falar assim: então sai do meio da tua família. Deus não falou isso. Deus falou: sai do meio da tua parentela, ou seja, os teus parentes. Deu de brinde, né? Veio para dar problema, que é logo, mas Deus falou: sai do meio dos seus parentes, que eu vou fazer uma obra na tua vida. Ou seja, Deus tirou a família de Abraão de lá, ficou com os seus servos, aquilo que ele tinha, mas é família.
Essa pessoa fala assim, então quer dizer que eu não faço parte da família, né? Parente, irmão. Parente. Família é aqueles que estão debaixo do mesmo teto, quando ele deixa pai e mãe, né? Aí ele passa a estar ali com a esposa, com os filhos. Isso se consiste e assim se constitui uma família. E olha só que interessante. Eu estava vendo a respeito de hoje se tenta muito introduzir isso, né? Costumes do mundo dos cristãos. Olha que interessante, eu estava vendo esses dias, não sei se a Vera viu, a respeito de uma repórter falando para uma criança que foi adotada por dois homens, dois homossexuais. Você lembra disso? Eu achei muito interessante. Eu vou trazer aqui para os irmãos no domingo, se possível no próximo domingo. Eu achei muito interessante. O repórter insistiu. Perguntou assim para ela, a criança, para a menininha, garotinha, a respeito de pai e mãe. Perguntou quem é seu pai? Meu pai é pai e tal. E sua mãe? E mãe não tem mãe. Tem dois pais. A menina ficou toda enrolada, ela tentando ali tirar da menina e a sua mãe. Onde está a sua mãe? E ela se enganou todinha, ficou ali até a ponto da repórter dizer, ela insistiu várias vezes, mas até o ponto dela dizer assim, desiste, chega, não quero. Sabe, criou um embaraço na cabeça da criança, ela não sabia nem quem era pai nem quem era mãe. E é isso que tentam fazer, né, com a família. Com a família, assim como nós vemos aí, que é um grande projeto de Deus para esse mundo aqui, para essa vida. Isso que muitas vezes tentam fazer e tentam nos fazer acreditar que isso é natural. É interessante que nós vivemos em um tempo tão invertido que querem que aquilo que é desumano, né? A gente possa enxergar com olhos naturais como algo que fosse comum, e aquilo que na verdade não é normal, as pessoas querem que nós vejamos como se fosse algo normal, algo assim, totalmente invertido do plano, do propósito de Deus que Deus implantou sobre a terra. Mas nós louvamos a Deus por todas as coisas, porque nós cremos que o Senhor Jesus está próximo aqui e Ele vai julgar toda a terra e também todos os homens. Amém, irmãos? Graças a Deus por isso. Então, querido, a mulher na atualidade, isso é muito interessante. As mulheres no dia de hoje, elas buscam, porque o homem é natural. O homem já nasce pensando em trabalhar. O pai tem que dar um trabalho para ele fazer uma atividade, mas é interessante que a mulher, tudo trabalhar para o homem é uma necessidade. Para a mulher é opção, ajuda, auxílio, porque a mulher é auxiliadora. Então, é interessante que o homem, olha só que interessante, porque algumas coisas são obrigações do homem, olha só. Entre Cristo e a igreja, entre a noiva e o noivo, quem foi preparar a casa para quem? A noiva foi preparar a casa para o noivo? Foi assim? Aconteceu? A noiva falou assim, a igreja falou assim para Jesus, olha Jesus, vamos preparar uma casa aqui para que a gente possa passar toda a eternidade. Não foi isso. Foi o noivo, foi falar para a noiva, porque isso é o princípio de Deus para nós, princípio de Deus para a vida do ser humano. Mas no tempo em que nós vivemos, se busca uma independência entre o homem e a mulher. Por exemplo, cada um vai para um lado, os filhos ficam sei lá com quem, mas cada um vai trabalhar para um lado, e a independência, ela chega, né, no relacionamento, ela chega dentro de casa. Deixa eu falar uma coisa para você, ó. Independência na vida conjugal não é bom, isso é mal. Independência na vida conjugal é como se fosse assim, uma espécie de uma separação já dentro de casa, mesmo os dois morando debaixo do mesmo teto. Independência conjugal, independência financeira, independência, cria uma própria independência dos relacionamentos. A pessoa já não está mais esperando. Você percebe que é interessante que hoje, né, um tempo atrás, minha esposa trabalhava para me auxiliar. Hoje, graças a Deus, ela cuida da criança de casa mesmo, mas ela não trabalha fora. Mas olha só que interessante. Quando eu trabalhava, minha esposa trabalhava também, eu via ela às vezes. Tinha vezes que eu ficava com saudade da minha mulher morando debaixo do meu teto e dormindo na mesma cama. Eu trabalhava segundo turno, né, da noite. Um ano trabalhando de segundo turno, na empresa onde eu trabalho mesmo. Um ano, um pouco mais de um ano. E ela trabalhava de manhã. Então, quando eu chegava em casa, ela estava dormindo. Eu escorava assim no batente, ficava olhando ela dormindo e eu não vou acordar. Primeiro que ela vai acordar com mau humor daqueles. Isso não é bom. Segundo que daqui a pouco ela vai levantar porque ela vai trabalhar daqui a pouco. Eu
ficava pensando, não vou acordar ela. Eu ficava olhando, teve um dia que ela levou um susto. Eu fiquei olhando assim, acho que eu esqueci do tempo. Eu fiquei olhando ela, porque eu ficava com saudade dela. Cruzei os braços assim, gostei do batente, eu fiquei só olhando, né? Fiquei olhando, vocês espantaram. Fiquei olhando ela, olhando. Pensando nas coisas assim que a gente ia fazer, que a gente fazia, Deus, estava olhando. Quando ela acordou, o que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Calma, é o marido que você tem casado, escolheu não, marido, não se assusta não, isso aí você vai ter que ver a vida. E agora? Casou, e agora a hora, Deus, para Deus da graça, Deus purificar os olhos, bota um filtro nos olhos, né? Para que alguma coisa possa mudar aí. Mas então, lá, com saudade dela, a gente tinha essa coisa, ou seja, mas isso também, de certa forma, serve como que uma brecha para Satanás entrar e fazer a festa dele se andar. Por quê? Porque estava para cada lado. Eva, quando foi tentar, onde é que ela estava? Junto com Adão ou Adãozinho? Não, ela estava longe, estava separada de Adão. Depois que ela fez a arte, daí que ela foi procurar Adão, olha, eu comi o fruto. Comi do fruto. Deus disse que eu morri, mas não morri não, eu comi do fruto. Não morreu a morte física a princípio, mas espiritualmente alguma coisa já estava acontecendo. Então, amado, começa a acontecer aí essas diferenças, essas separações já até mesmo. É interessante que quando, por exemplo, os dois trabalham, olha só que interessante, olha só, amado, porque eu falo assim, porque nada acontece do dia para a noite, nada acontece do dia para a noite. Porque quando alguém fala assim, olha para o outro, vai te quero mais. Não é do dia para a noite, irmão, tudo na vida é um processo. As coisas vêm vindo, e vem se ajuntando até o ponto de o sujeito falar assim, não aguento mais. Não quero, devolve lá para fora. Não quero mais, muito mais. Porque olha só, amado, veja só que interessante. Quando existe essa independência de cada um ter seu próprio salário, a esposa ganha mais que eu, não, na verdade. Eu ganho mais que eu. Olha só que interessante. A gente pensava em comprar alguma coisa, vamos comprar, era comprar. Vamos fazer isso, a gente fazia, isso é interessante, né? Mas aí o tempo passou, mas olha só que interessante, isso acontece muitas vezes dentro dos casais. No nosso caso foi diferente, ela sempre administrou, eu sempre pego, dou tudo na mão dela, ela vê tudo que tem que pagar, tudo que tem que fazer, os compromissos que tem que honrar, ela é administradora do lar, graças a Deus por isso. Mas olha só, quando acontece às vezes cada um trabalha de um lado, o pessoal fala assim, com o meu dinheiro eu vou fazer isso, você vê que você faz com o teu. A separação, você percebe, financeira já entrou. Então, quer dizer, algumas coisas já começaram a se separar entre os dois e o caminho é esse. Cada dia se separa uma coisa. Se tem dois filhos, né? No caso nós temos de casar, é como se nós disséssemos assim, você educa esse e educa o outro. É como se fosse mais ou menos assim, a casa ela fosse se dividindo. Jesus falou que a casa dividida ela não prevalece. A casa dividida ela não é sustentada por muito tempo. Até mesmo, querido, pode acreditar nisso, até mesmo com relação à crença. A crença, irmãos. Às vezes alguém casa com alguém que é lá do outro lado do mundo e nem a Deus serve. E quer que o negócio dê certo, quer que o negócio funcione. E quando nós falamos a respeito de crença, vamos trazer para o julgo desigual que o apóstolo Paulo chama lá em Coríntios. Porque quando eu falo em julgo desigual, eu não falo simplesmente de crença sim, por servir ao mesmo Deus, ter a mesma fé, mas não simplesmente de crença. Né? Nós conversávamos pouco tempo atrás, eu acho que cheguei a comentar com o Fábio, eu comentava com o Paulo, esses dias atrás sobre isso, sobre as dificuldades que muitas vezes se tem. Né? Por exemplo, Deus tem um chamado para nós a respeito do ministério, por exemplo. Né? E quando eu me caso com alguém, por exemplo, que não tem esse mesmo chamado, a pessoa simplesmente gosta de lubrificar banco, limpar banco na igreja, e só isso mesmo, tá bom demais, eu posso ter problema sério lá na frente, sabe por quê? Porque a visão vai ser diferente. Mas quando eu me envolvo com alguém que é do ministério, que trabalha na mesma área, que tem, por exemplo, o ministério da palavra, ou louvor, ou coisa assim desse tipo, a pessoa lá já vai entender com facilidade a respeito daquilo que Deus quer para cada um de nós. Você percebeu, por exemplo, hoje, sendo cristão, por exemplo, somos casados, graças a Deus, 20 anos, mas, por exemplo, se nós fôssemos solteiros, com certeza, nós procuraríamos alguém, buscaríamos Deus alguém na área, seria alguém que estivesse envolvido no ministério, louvor, palavra, para que nós não enfrentássemos problemas no futuro. Porque nós já enfrentamos esse tipo de problema. Hoje Deus reformou, Deus restaurou a igreja, mas tempo atrás não era assim. Eu tinha um trabalho na igreja, mas ela tinha dificuldade de entender, e eu precisava chegar
meia hora antes para ligar tudo, deixar tudo certinho, para quando os músicos chegassem, todos os instrumentos estivessem ali plugados, mesa de som ligada, microfone testado, retorno legal, voz, som, bem. Tinha que chegar meia hora antes. Na igreja que estamos congregando aqui 15 anos. E passou que ela, meia hora para mim era o suficiente para fazer o que eu ia fazer. Para ela era uma tortura. Eu chegar meia hora na igreja para quê? Fazer o quê? Olhar para quê? Não, mas olha para mim, eu estou trabalhando. Não, olhar para você trabalhando. Eu não tenho nada para fazer, você que tem. Então a gente tinha essa dificuldade. Graças a Deus fez a obra hoje em mim, nela. Mas nós passamos já por dificuldades assim. E nós encontramos uma certa facilidade quando nós estamos ali, pessoas do mesmo ministério estão envolvidas, porque já tem a mesma visão, já buscam da mesma forma, já tem a mesma direção. E aí sim passa a ser auxiliadora, porque foi isso que Deus fez quando Deus uniu o homem e a mulher. E algo bem interessante, quando Deus eu comentei que Adão e Eva foram os únicos que não namoraram, mas antes do casamento, mas eles já chegaram, botando a aliança no dedo e falando assim, não, esse é seu marido, esse é sua esposa. Mas é interessante que quando as pessoas elas começam a namorar para se conhecer. E em um mundo pervertido como esse, as pessoas já começam a namorar para ter filho. Começam a namorar, enche a casa de filho, depois fala assim, eu acho que não é bem isso que eu quero não. Eu acho que eu vou tentar outra coisa por aí. Claro, dá tempo que tem que fazer, já sai por aí da perna. Então, começa o quê? Ferir os princípios de Deus, mas olhando para o princípio de Deus. Namoro que vem, como se a pessoa ela parasse para conhecer, para saber realmente se é isso que ela quer para a sua vida. Se é isso que ela quer para a sua vida. Quando estou namorando, vejo que na verdade não tem sido bênção, não é para mim. Tem sido bênção, então, ótimo, joia, vou partir para o noivado. Então, no noivado, na verdade, namoro é conhecimento, noivado se faz um acordo. Vamos começar a preparar as coisas aqui. Vamos para um acordo. Sai noivado. Ainda pode haver um rompimento? Noivado, ainda sim. Mas olha só que interessante. Mas já é algo mais sério. Mas olha só que interessante. Mas enquanto se passa por casamento, aí já não é mais conhecer, aí já não é mais um acordo que se faz, aí já é um pacto. O pacto é diferente. O pacto é diferente. Nosso Deus é um Deus de pacto. Nosso Deus é um Deus de pacto. E quando se faz um pacto, quando se faz um juramento diante de um juiz, diante de Deus, diante de testemunhas, aí não tem mais retorno. Pastor, e se eu desfizer? Você pode desfazer, para Deus está feito ainda lá em cima. Porque a aliança de Deus ela também não tem final. Só tem começo, ela começa e vai. Para Deus, enquanto um não morrer, ela é feita. Ela só desfaz enquanto um morre. Às vezes alguns pensam assim, para alguns lugares que a gente vai, então a gente vai ter que fazer a campanha para Deus levar um. Talvez a gente se livre. Mas a solução não está em fugir do problema. A solução não está em fugir do problema. O homem tem uma habilidade muito grande para fugir do problema, para fugir de circunstâncias, para fugir daquilo que está diante dele. Deus não nos criou para isso. Deus não nos deu um espírito, amado, de covardia. Deus não nos deu um espírito assim. Nem espírito de escravidão. Deus nos deu um espírito, amado, de vencedor. Deus nos deu um espírito, amado, de vitorioso. Deus nos deu o Espírito Santo, o Espírito de vida, o Espírito que a partir do momento que ele entra em nós já reconhecemos a nossa identidade, a identidade daquele que está sobre nós. E aquele que está sobre nós fala que nós podemos ser mais que vencedores em todas as áreas da nossa vida. Mas nós precisamos buscar Ele, nós precisamos invocar o nome dEle para que Ele possa entrar na nossa vida. Eu vou fazer alguns comentários a respeito de administração, mas não vamos deixar para outro dia. Mas sabe, amado, que às vezes a pessoa, ela acha, ela vai vivendo a sua vida, amado, achando, vai vivendo a sua vida, pensando, imaginando que, puxa, Deus já me abençoou na área financeira, já me abençoou na área profissional, na área ministerial, puxa, mas a minha vida é conjugal,
Parece um caminhão velho, só anda atolado, só não vai de jeito nenhum, nem com guincho não sai do lugar, guincho espiritual. Deus manda seus anjos arrancar isso daqui para sair do lugar. Às vezes, querida, a pessoa se sente dessa forma, imaginando que Deus não se importa com a vida dela, imaginando que Deus não se importa com esses detalhes. Porque existem problemas na nossa vida que nós conquistamos, e depois nós entregamos, jogamos diante de Deus e falamos: Senhor, olha, resolve, o Senhor é Deus, resolve aí. Semeaduras nossas nós vamos colher. Então, irmãos, existem alguns problemas à parte, por exemplo, de pais com filhos, de pais que se convertem e os filhos tiveram seus filhos, eles não se converteram, os filhos ainda continuam no mundo aí fora. Existem alguns problemas assim, algumas questões assim. Questões de quando, por exemplo, o marido ou a esposa se converte e o outro não é convertido. E ainda existe questão assim, dentro de muitos lares, ainda existem questões assim. Só o que eu tenho que fazer? Você tem fé? Ora a Deus. Você crê que Deus pode resgatar a pessoa lá do lugar onde ela estiver? Ora a Deus. Você crê que a salvação é para você e é para vir para a tua casa? Se você crê nisso, busca de Deus. Nós somos já visto tanta coisa. Continua fazendo, continua orando, continua buscando, continua dando testemunho dentro de casa. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente não dá testemunho nem dentro da nossa casa. Às vezes quer que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Não dá testemunho de princípio de criação, não dá testemunho de... Sabe, amado? A gente quer que Deus faça alguma coisa na nossa vida. Deixa eu falar para você. Onde não tem, querido, algo que atrai a presença de Deus, Deus não vai entrar, irmãos. Deus não vai entrar. Onde a gente põe a mão e acha que sabe o que está fazendo, Deus não vai interferir. Deus sempre vai respeitar a nossa liberdade. Sempre vai respeitar a nossa liberdade. Mesmo nós sendo filhos e ainda quase perecendo, Ele vai respeitar a nossa liberdade. Deus vai começar a fazer algo na nossa vida a partir do momento que houver entrega. Houver entrega. Isso em todo sentido. Tem entrega, Deus tem liberdade para fazer. Tem entrega, estou anotando princípios de Deus para isso. Deus ele vai começar a agir, Deus vai começar a operar. Para quê? Para que os dois eles venham ser uma só carne. Uma só carne. Porque às vezes a pessoa está morando debaixo do mesmo teto, mas não é uma só carne, é quando está dividida, casa dividida, tudo dividido, o princípio dividido, enquanto um ora, outro reza, enquanto ouve louvor, outro ouve o Zeca Pagodinho, enquanto ouve uma coisa, outro ouve outra, enquanto vem para a igreja, outro vai não sei para onde, ele vai. Casa dividida, princípios deturbados. Deus, amado, nós precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar no Senhor, entregar a nossa causa diante dele, entregar as nossas vidas diante do altar de Deus. Quantas vezes, irmãos, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor e nós tomamos ela de volta? Então, quando é que a gente toma a vida de volta? Quando a gente entrega, e amanhã a gente passa a viver de novo como nós gostaríamos que fosse vivido, como se você tivesse tomado de volta aquilo para você mesmo. Como quem diz assim: Deus não vai dar jeito, Deus não vai resolver. Tudo na nossa vida precisa ser entregue por Ele. Se Deus não abençoar, então deixa eu fora. Ele tem um propósito disso. Só mas se morrer, faz como Abraão. Abraão cria que ainda que Isaac fosse morto, Deus tinha poder para ressuscitar ele. Então ele foi para sacrificar mesmo. Foi para sacrificar. Porém, ele diz: nós subiremos, nós voltaremos. Ele crê nisso. Deus vai permitir que mate Isaac. Deus permitiu. Isaac morre, depois Deus ressuscita. Para Deus é simples. Para nós pode ser problema, para Ele não. Para Deus não. Então, querido, algumas coisas acontecem assim quando nós falamos a respeito de uma só carne, quando nós falamos a respeito de unidade, quando nós falamos de cultura, quando nós falamos de hábito, quando nós falamos de mania, sabe? De manias. E é interessante quando a gente fala a respeito de uma só carne, porque algumas coisas, amado, as pessoas elas passam, né? E algumas coisas elas podem ser evitadas. Sabia disso? Sabia que tem pessoas que parecem grostas, que têm problemas na vida, então falam algumas coisas que talvez não poderiam ser. Sabia que existem alguns cuidados na nossa vida? Isso em qualquer lugar. Porque até a palavra certa, ela tem hora certa para ser falada. E às vezes a palavra certa, ela precisa ser guardada.
É certo, fala, mas não vou falar. Só fazer uma missão. Depois você quer saber de onde é uma missão. Então, por exemplo, algumas manias diferentes, sabe? E algo assim bem interessante, né? Quando a gente, por exemplo, começa a relembrar algumas coisas do mundo lá fora. Por exemplo, eu estou aqui com a minha esposa, eu começo a relembrar algumas coisas daquilo que... Às vezes a gente faz algum comentário, mas isso é coisa básica. Mas quando a gente começa a relembrar algumas coisas do mundo lá atrás, que nós nem conhecíamos a Deus, isso eu sei que... Como é que eu sei que alguma coisa vai chatear outra pessoa? Imagine que alguém estivesse fazendo com você. Jesus disse, não faça por outro aquilo que você não quer para você mesmo. Imagine que alguém estivesse fazendo com você. Eu começasse a relembrar, tirar uns defuntos lá do tubo e trazer para cá, mostrar para ela agora. Assim, olha, isso passa aqui. Eu, sabe, vou falar, por exemplo, lá eu era um garoto de programa, eu era 5 da noite, cara, você imagina, começa a contar as histórias já. Começa a contar as histórias da vida, do programa. Ou ela, pra mim, né? Tinha umas esquinas lá que era boa, né? Outras esquinas que não é muito boa, não. As noites não é muito boa. Irmãos, isso vai, ó, afetando, vai mexendo. Como quem diz assim, mas não é uma criatura, mas não nasceu de novo, o que o velho tem que estar, sabe, renascendo, sabe? Muito pelo contrário, a Bíblia pede para que nós venhamos a mortificar o velho homem. Ó, você fez um monte de coisa, mas agora você já morreu. Agora existe uma nova criatura, todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas como é que você era? Às vezes alguns olham, mas como é que você era antes de você me conhecer? Mas vamos fazer o seguinte, a gente já vive uma nova vida, vamos falar daquilo que a gente tem para fazer. É muito melhor do que ficar tirando. Se a gente se enterrar o corpo já, assim, sabe? Não, esse negócio cheira mal. O negócio cheira, meu Deus do céu, como o corpo humano tem um odor, um negócio impressionante, cheira mal mesmo, demais. Às vezes a gente começa a enterrar coisas assim que nem tem edificação nenhuma se a gente fizer, mas a gente começa a desenterrar, tira lá do fundo, não, isso ou aquilo, a gente só vai matando a pessoa que está do nosso lado, e ela às vezes pensando assim, quando é que será que eu vou ficar quieto? Quando será que ele vai fechar a boca e parar de falar essas coisas? Sabe, amado? Então, muitas coisas na nossa vida nós poderíamos evitar até mesmo para que nós venhamos a viver em uma só carne, na comunhão com Deus. Para que as coisas que são diferentes entre nós, amado, elas possam ser juntadas, e elas possam ser unidas em Cristo Jesus. Porque a nossa vida não é simplesmente unida pelo nosso gosto, sabe, por mim e por você. As nossas, até a união que nós temos no ministério não pode ser simplesmente uma união humana. Nós precisamos estar unidos em Cristo Jesus. É por isso que ele diz que nós somos um só corpo, embora sejamos muitos membros, somos um corpo só. E precisamos ser um corpo só. Então, nada do que nós juntamos fora de Cristo, sem Cristo, não vai se tornar. Mais cedo ou mais tarde vai existir uma divisão. Quando nós tentarmos fazer essa separação. Então, quando nós em Cristo juntamos, amado, Deus, o que acontece? Deus, ele começa a lapidar, Deus começa a tirar imperfeições do nosso meio. Deus, ele começa a fazer obra, Deus começa a fazer junções, Deus começa a trazer harmonia, onde muitas vezes é preciso equilíbrio entre duas pessoas. Harmonia. Você ouviu falar em harmonia? A gente ouve falar bastante de guerra, né? De guerra, quem é que fala mais? Quem é que dá a última palavra? Em harmonia, às vezes, é um pouco difícil a gente ouvir falar, principalmente um mundo como esse. Principalmente quando a gente recebe influências de um aparelhinho quadradinho que a gente põe lá no centro da nossa sala e liga ele e tem dificuldade para desligar. Sabe? Quando a gente é influenciado por aquilo, aí é um pouco difícil ter harmonia. Tem tudo quanto é tipo de sentimento que não presta dentro da nossa casa, porque quando nós fazemos isso, nós convidamos aquilo para entrar na nossa casa e também o Espírito que está por trás disso dentro da nossa casa. Aí é harmonia, mas é difícil, de vez em quando.
Aí vem ansiedade, vem depressão, vem dúvida, vem isso, vem aquilo, porque as portas ficam abertas e um monte de coisas vem assolando e daqui a pouco entra aquilo que nós comentávamos hoje à tarde aqui em casa. Daqui a pouco entra a tarja preta, entra o controlado, entra tanta coisa para na verdade algo que era para o Espírito Santo controlar. E a pessoa não deixou. Deixou sua própria sabedoria, seu próprio entendimento tentar controlar. E o livro de Provérbios diz para que nós não venhamos a confiar no nosso próprio entendimento, mas confiar único e exclusivamente no Senhor, nosso Deus. Ele sim é que pode nos dar entendimento a respeito da vida que nós precisamos viver. Amém, amado? Ele pode, através da sua palavra, explicar, nos dar exemplos de como é que nós podemos nos unir para que a vida nossa ela possa ter um gosto diferente. Porque alguém, amado, que levanta aí estatísticas, faz pesquisa e levanta coisas aí e chega à conclusão de que um casamento sadio, já chama de sadio, dura até no máximo 11 anos. Meu Deus do céu, complicado. Essa é a geração que vem vindo, vem recebendo todas essas informações nesse tempo que nós vivemos. Essa geração. Você percebe por que a importância de nós educarmos nossos filhos, nós criarmos nossos filhos na presença de Deus? Você percebe, né? Se perguntar para ele o que você ouviu lá na escola, o que você ouviu? E ele e ela vão falando. Se criou no princípio, a gente já chega e diz: olha, não é nada disso. Eles vão falar isso para você, não entender, mas não é nada disso. A verdade é essa. Matar os princípios do mundo lá fora, introduzir os princípios de Deus dentro da casa. Eu estava até vendo a respeito de algo assim interessante, né? O pastor Cláudio Barros, daqui a uns dias ele vai estar conosco. E ele estava comentando a respeito da geração que nós vivemos hoje. A geração que nós vivemos hoje. Geração que nós comentamos um tempo atrás a respeito de nós não ensinamos aos nossos filhos a nos servir, mas nós simplesmente servimos os nossos filhos. Eles aprendem a ser servidos, nós servimos seus pais. Mas algo que eu estava comentando a respeito disso, uma geração folgada, literalmente folgada, que até de madrugada, né, lá nos computadores, acorda no meio-dia e já acorda cansado. Acorda cansado, acorda na hora do almoço, acorda com o cheiro da comida, né? Já acorda falando que está cansado. Já almoça e vai descansar mais um pouquinho. Ele estava até comentando em casa, ele dizendo, eu estava pensando em já deixar umas vitaminas aqui injetadas no menino, mas já não precisa nem levantar da cama, já alimenta na cama. Porque ele já levanta, come e vai dormir de novo. Então os filhos, eles aprendem isso nos dias de hoje. Não aprendem a servir seus pais. Não aprendem. Você pode ver, amado, quando Abraão falou assim para Isaac, lá no sacrifício, lá no pé do Monte Moriá, seus servos ficaram lá embaixo, Deus disse assim para Isaac, para que ele colocasse os materiais lá nos seus ombros, e ele levou o sacrifício, ele levou a lenha, levou o cutelo, levou tudo para o sacrifício no monte. Deus levou. Abraão poderia falar assim para Isaac, né? Isaac, garoto, pode deixar com o pai, né? O paizão do seu pai vai fazer o sacrifício para ela. Mas não. Isaac, garotão, você vai aprender a trabalhar, você vai levar o material e o mantimento para o sacrifício. Você vai levar. O negócio foi sobre os ombros do menino, ele subiu o monte. E lá em cima do monte, aí que ele tirou dos seus ombros e, enfim, pôde fazer a obra de Deus. Mas a nossa geração ela é mais ou menos assim, mais ou menos assim, ela aprende a receber, ela não aprende a dar. E é por isso que nos nossos dias nós temos uma igreja enferma, nos nossos dias. Porque quando Jesus disse que aquele que quiser vir após mim a cada dia, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga, ele estava falando de preço, ele estava falando de trabalho, ele estava falando de alguém que quiser servir a ele. E aí a gente vê o mundo das facilidades, como as pessoas gostam de facilidades, muitos trazem facilidades até mesmo para dentro da igreja, as pessoas gostam disso, quando na verdade a pessoa precisa buscar a Deus, a pessoa não busca, porque ela não está preparada para aquilo, por impacto da vida, ela não está preparada. Então quando vem o impacto da vida, ela tem que tomar uma decisão na vida dela, mano. Quando ela tem que
Se decidir quando ela tem que clamar, quando ela tem que se consagrar a Deus, ela não está acostumada com essas coisas. O que acontece? Ela começa a perecer. Ela começa a dizer assim: puxa, mas eu sou todos os dias na igreja, faço minhas campanhas, faço meus votos, faço meus trabalhos, eu não sei o que acontece, parece que Deus me abençoa nessa área. O salmista mesmo disse: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós servimos a um Deus de provisão quando nós somos fiéis a Ele, amado. Quando nós somos fiéis a Ele, quando nós ensinamos a nossa família, a nossa casa, ser fiel ao Senhor e honrar ao Senhor, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Sabe que nós não ensinamos isso. Tem coisas que às vezes a gente está em casa, né? A gente está em casa às vezes, eu estou assim vendo alguma coisa com ela fala: eu vou fazer tal coisa, eu falo: não faz não. Aí eu chamo Ana Paula, Paula, faz favor, vem aqui, pega tal coisa para mim. Para a gente é fácil, você vai pegar e voltar. Mas fala: não, dá serviço para eles, pega tal coisa para mim, eles fazendo outra coisa. Ó, faz isso para mim e traz aqui. Aí eles vão lá, buscam e traz. Agora faz isso aqui para mim. Lá e fala. Sabe lá? E alguns, né, mais abusadinhos, às vezes poderiam até dizer: mas papai, por que você não quer? Os filhinhos moderninhos: papai, pega você. Moderninho é senhor, você. Papai, pega você, pai. Você não tem mão, não, pai? Tem mão, e essa mão vai bem no lugar confortável que você usa para sentar. Pode deixar que vai. Vai demorar muito. Só mais uma dessas, você já está comprometido. Então, a gente vive numa modernidade hoje que assusta. Esses dias a gente contempla na cidade, filhinha praguejando, né? A gente está andando na cidade, filha falando um monte de besteira para sua mãe, né? Uns palavrão, uns negócios estranhos. Esse rapaz, que negócio desse que eu cometi? Viado, é isso que a gente vive, né? Às vezes a pessoa fala assim: não, é normal, eu já vi isso em outro lugar. Se eu ver isso na Bíblia, eu vou falar que é normal, mas se eu não ver isso na Bíblia, não é normal, todas as coisas, amado, que fogem daquilo que é natural, corta pela raiz, não pertence a Deus. Tira fora, faz um bota fora na tua vida conjugal, no teu relacionamento pai, filho, faz um bota fora, amado, põe para fora tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo que um dia você pode pensar assim: pastor, mas eu não sei prever o futuro. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Tem coisa, irmão, que não é só ser um profeta. Se você prever o futuro, tem coisa, irmão, que está mais na cara do que na nariz. Se seu filho hoje, irmão, olha para você, não, brincadeirinha, opa, meu pai, Jesus mandou o garoto, aqui filhinho agora, aqui filhinho, bonitinho, meu filho, opa, quando ele crescer, assim que você vai para a lona, é um nocaute, é um soco só. Ele só está pegando jeito ali de como é que funciona a situação. Então, irmãos, tem coisa que você não precisa nem prever o futuro. Pô, então é na cara do que nariz, é mais certo do que qualquer outra coisa. Tem coisa que é lógica na nossa vida, que se isso continuar assim, é ruim. Filhos, não dá satisfação para pais a respeito daquilo que fazem. Não, é ruim. E relatório: tem alguém que presta contas. Deus, ele não pede contas de nós todos os dias a respeito daquilo que nós fazemos? Ou você não ora a Deus a respeito da tua vida? Você não ora a Deus a respeito da tua vida? Você não divide as suas coisas com Deus? Você simplesmente vive sua vida, aí quando vem um problema você fala: você não ora sobre o problema, Deus me ajuda. É assim que funciona? Eu acho que não. Nossa condição de cristãos, entregamos nosso dia de amanhã até diante do Senhor para que Ele cuide. Depois nós agradecemos pelo dia e apresentamos algumas causas diante do Senhor que nós imaginamos que não foi legal, não foi bom, e agradecemos por aquilo que foi bom. Mas olha só que interessante: quando o filho, amado, sai, muitas vezes não dá relatório, não dá satisfação, acha que é o dono do nariz. Não, você nem tem idade para isso. Acho que é o dono do nariz. Só para encerrar, tempo atrás nós congregávamos aqui na igreja. Olha só que interessante: o garoto era baterista na igreja, baterista de fama. Tem coisa que precisa quebrar, sabe? Rótulo que precisa quebrar em nome de Jesus. Baterista normalmente tem fama de rebelde, né? Ele espanta, ele se tira o estresse da bateria. Umas batidas assim, anormais, assim, porque
Tá meio estressadão, mas baterista tem essa fama. Mas olha só, o garoto, meu amigo, nosso irmãozinho, ele queria completar 18 anos. 18 anos. Aí ele falou assim na casa dele, cruzou os braços assim na porta, a mãe do pai sentada, e a irmãzinha, você, agora eu vou fazer 18 anos, agora eu sou dono do meu nariz, agora eu não devo mais satisfação para ninguém. Aí o pai dele não é moderno, o pai dele é daqueles seguinte que ainda valoriza princípios. O pai dele levantou com os bigodinhos brancos, olhou para ele e falou assim, olha, está vendo esse teto aqui? Dá uma olhadinha para cima. Está vendo esse teto? Enquanto, meu amigo, você estiver morando debaixo do mesmo teto, ele manda até o seu coroa e seu pau. Então você vai ter que me respeitar, você vai ter que me engolir até o dia que você estiver morando aqui. Ele baixou as orelhinhas, baixou a cabeça, baixou a voz. Princípios. Se eu falar isso, eu vou ferir o meu filho. Não é que o seu filho vai ser ferido lá na frente por ele. O que Deus tem para você? O que você quer de Deus para a tua vida? Se você valorizar e honrar a palavra de Deus, você vai ser bem abençoado, você vai ser bem aventurado. Mas se você negligenciar e viver segundo o seu próprio entendimento, no seu lar principalmente, problemas vão acontecer. Você vai semear coisas que não deveria. Algumas coisas, algumas pragas vão nascer por causa da negligência. Aí, amado, você sabe que praga é aquela coisa, né? Você arranca hoje, amanhã ela está lá de novo. Até você matar mesmo a raiz dela e cancelar, demora um tempo, vai muita lágrima para isso. A melhor coisa a fazer, assim como diz a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor nosso Deus, amém? Amém? Se coloque de pé por um instante em nome de Jesus, se coloque de pé. Se coloque de pé. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Deus, Ele se preocupa com tudo nas nossas vidas, Ele procura cuidar, melhor dizendo, tudo nas nossas vidas. Algumas coisas não são cuidadas porque nós não deixamos Deus cuidar, mas Ele quer cuidar de todas as coisas. Ele quer cuidar de tudo em nós. Assim como o pai ama o filho, Ele procura fazer com o filho, assim é Deus para conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus, Ele tem intenção que nós venhamos a ser abençoados. Livro do profeta Jeremias diz que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz, não de mal. Os pensamentos de Deus, as intenções de Deus para as nossas vidas. Mas às vezes nós colhemos algumas ervas amargas, por palavras que falamos, não deveríamos, por atitude que tomamos, por aquilo que deveríamos fazer e não fizemos. Segundo o nosso entendimento, nós agimos. E algumas ervas daninhas, algumas pragas começam a nascer dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos. E nós temos dificuldade para dar um fim de tudo isso e acabar com tudo isso. Não é fugindo do problema que se resolve, nunca foi. Quando nós fugimos do problema, nós mostramos que nós somos fracos, que nós somos frouxos, porque a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, se te mostrares frouxo no dia da adversidade, pequena é a tua fé. Se te mostrares frouxo. Mas quando nós nos mostramos fortes, apresentamos as causas diante do Senhor, temos postura, tomamos decisões e atitudes, o Senhor, Ele nos abençoa. O Senhor tem prazer de olhar para a nossa casa e dizer, olha só, aqui moram os filhos meus que honram a minha palavra, que honram o meu nome, que estão criando seus filhos para mim e não para o mundo lá fora. Quando nós deixamos de corrigir os nossos filhos, amado, você pode ter certeza que as varadinhas que nós andamos deles, quando crianças, às vezes podem dar em nós lá no futuro. Quando nós não ensinamos eles a cuidar de nós, você pode ter certeza, porque eles não aprenderam. Tem um monte de asilo aí nos esperando. Não é isso que Deus quer para cada um de nós. Deus quer princípios que deles sejam colocados, sejam implantados na nossa vida, na nossa casa, na nossa vida conjugal, na nossa família. Em nome
Feche os teus olhos. Em nome do Senhor. Feche os teus olhos. Gostaria que você apresentasse a tua família diante do Senhor. Se você está do lado de alguém que é da tua casa, que é da tua família, gostaria que nessa oportunidade, nessa liberdade, você se chegasse próximo dessa pessoa em nome de Jesus. Gostaria que você chegasse próximo dela. Se você tiver alguém que é da tua família, se você puder, chegue perto dela. Em nome de Jesus, abraço, dê a mão para essa pessoa. Em nome de Jesus. Se coloca aí junto dela, em nome de Jesus. Essa família que Deus te deu. Que Deus te deu para que fosse abençoada. Deus não deu pedra de tropeço, mas Deus deu bênçãos para cada um de nós. Nós precisamos valorizar Deus. Feche seus olhos e apresente tua família diante do Senhor. Como você gostaria que ela fosse? Como você um dia imaginou que uma família bem-sucedida, uma família abençoada fosse? Eu gostaria que você em oração apresentasse essa família diante do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, só tem liberdade para isso. Não abra tua boca, você pode falar com teu Deus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. Tu és o Deus de princípios, Tu és o Deus de pacto, Tu és o Deus que cuida de cada um de nós quando nós deixamos. Pai Santo, eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus, nessa noite. Apresento, Deus, diante de Ti, Senhor, a minha família. Essa família que o Senhor tem colocado, Deus, do meu lado. Tem me dado, Senhor, para me abençoar. E realmente tem me abençoado muito. Tem dado muitas alegrias, Pai Santo. Deus, eu quero Te louvar, Deus, pela vida, Senhor, da Vera, Senhor, pela vida da Ana Paula, pela vida do Paulo Vitor. Deus abençoe, Pai, em nome de Jesus. Que nós, Deus, possamos ser, Deus, assim como disse o Salmo de número 128, Pai. Uma família abençoada sempre, Deus. Ali, à roda da nossa mesa, nós possamos ver o fruto da bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Para que nós venhamos, Deus, a dar frutos, Pai, muitos frutos. Frutos abençoados, frutos que pessoas venham querer, oh Pai Santo, se deliciar dos frutos que nós estamos produzindo, Pai. Porque tem dado resultado, porque são princípios Teus. Assim, Deus, ora a Ti também, por dentro da família que está aqui nessa noite. Talvez, Deus, alguns dos Teus filhos, Pai, tenham essa dificuldade, Pai. Dificuldade, talvez, Senhor, de educar seus filhos. Dificuldade, Senhor, talvez, de trazer seus filhos na casa de Deus e apresentar os seus filhos, Senhor, nas suas casas, Pai, em nome de Jesus. Talvez, Senhor, aqui na igreja seja uma coisa, mas talvez em casa, Senhor, a realidade seja bem diferente, Pai. Então, Deus, eu oro a Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu oro a Ti, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, naquele que pagou o preço por cada um de nós, para que nós fôssemos abençoados. Deus, apresenta essas famílias diante do Senhor, pedindo para que o Senhor possa, Deus, entrar, Deus, no coração, Pai, de cada um deles, Pai. Na casa, Deus, de cada um deles, Pai. E que os Teus princípios, Deus, possam ser estabelecidos lá, Senhor. Que a Tua palavra, Deus, possa, Deus, ó Senhor, porque está escrito que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Pai, eu Te peço que a Tua palavra, Deus, possa entrar verdadeiramente no coração, Pai, dos Teus filhos, Pai. E possa, Deus, fazer morada, Pai. E aí então, Teu Espírito Santo possa encontrar um lugar para habitar. E aí então, Deus, possam ser realmente uma só carne. Aí então, Deus, possa não haver aquela divisão, Senhor, dentro dos Seus lares, mas a comunhão sim possa ser estabelecida, Pai. Ele sim vai ser do Teu agrado, Pai, em nome de Jesus. Eu repreendo, Deus, toda obra contrária, todo espírito familiar, todo demônio que age, Senhor, na área familiar, Pai, em nome de Jesus. Eu não aceito, Deus, eu não aceito, Pai, na vida dos que estão aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. E cai por terra toda obra do diabo, toda seta maligna. Oh, Pai, em nome de Jesus, venha ser desfeita todo laço, Senhor. Venha ser desfeita nessa noite, em nome de Jesus. Todas as algemas, Pai, eu caio por terra, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus. Somente o Teu Espírito Santo, Deus, possa ter liberdade, Senhor, para agir, para falar, para operar, para juntar, Deus, para fazer a obra na vida desses que estão aqui para nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos liberdade para Ti, Senhor. Entra na nossa casa, entra no nosso lar, na nossa vida. Nós queremos, Senhor, sempre um coração renovado, regenerado, inspirado pelo Senhor. Queremos sempre, Deus, andar na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue com essa pessoa que está do teu lado. Continue aí ao lado dessa pessoa. Em nome de Jesus. Fica aí juntinho dela, com o espaço de tempo, com teus olhos fechados.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Fruto desse novo coração. Você valoriza mais o estranho do que aquele que está dentro da tua casa. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você está enfermo, quando você está doente lá na cama, quem é que vai cuidar de você? Quem é que vai orar por você? Quem é que vai levar comida muitas vezes na tua boca por você estar debilitado? Quem é? Às vezes a gente valoriza mais o estranho porque não conhece a pessoa que está convivendo conosco, sempre nos ajudando. Às vezes a gente não valoriza, a gente despreza os conselhos e tudo mais. Então o Senhor colocou pessoas do nosso lado para nos abençoar. Amém, amado? Nós precisamos das pessoas que estão do nosso lado. Aleluia, Jesus.
assim para a pessoa, fala assim, você pode contar com ele. Fala para a pessoa lá, não fica com vergonha não, fala, você pode contar comigo. Easy. Calma, fala aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Se alguém falasse assim para mim, eu ia falar, esquece. Aí eu não sei que está do teu lado, irmão, vai. Dá vontade de começar tudo de novo. Bom, às vezes, para a gente falar para um filho, para uma esposa, eu te amo, leva uns 10 anos. Misericórdia, irmão. A pessoa está sempre do nosso lado, nos abençoando, nos ajudando. A gente, sabe, o filho que está sempre ali junto conosco. Fala para a pessoa que está do teu lado, pode contar comigo. O que der e vier. Tá vendo, irmão? Graças a Deus por isso. Mano, isso não é vergonha da pessoa que está do teu lado, não. Ela está aí, o Senhor colocou ela para te auxiliar. Amém, querido? Em nome de Jesus. Assim é o nosso Deus, simplifica e não complica. E é por isso que nós estamos na tua presença. É por isso que nós estamos hoje do Senhor. Eu te agradeço, Deus, por cada vida que está aqui nessa noite. Eu agradeço, Deus, pela vida dos diáconos, dos músicos, dos cantores da tua casa. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por cada vida que o Senhor permitiu que estivesse aqui, que o Senhor trouxe até esse lugar, Pai. Que não resistiu ao chamado do teu Espírito. Eu te louvo, Deus, te agradeço, Pai. Nós abençoamos, Deus abençoa cada família, cada lar que está aqui nessa noite representada, Pai. Que a tua presença, sabemos que nós somos sim o templo, a morada do Senhor, mas que a tua presença possa entrar, Deus, na casa dos teus filhos, e lá, quando as pessoas entrarem naquele lugar, elas possam sentir a presença de Deus por causa dos teus filhos que estão lá e representam a ti. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amor? Prefeitura CTX 1234, favor pegar passageiro na Avenida Copacabana 359. Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%. O que está acontecendo? Meu Deus! Gente, o que está rolando?